Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Por ordem de sorteio, como foi realizado anteriormente, o candidato a deputado federal Marcos Papa, do partido Rede. Por favor, Marcos Papa. 9 minutos para a sua exposição, depois 4 minutos para as respostas da plateia. Boa noite a todos. Com uma alegria muito especial que eu compareço aqui essa noite na ACI. Parabenizar, obviamente, o presidente Dorival Balbino por essa iniciativa cívica importante, democrática, dando voz a todos os candidatos que desejam representar a nossa cidade, a nossa região metropolitana. Muito importante nós registrarmos esse reconhecimento e esse agradecimento. Meu nome é Marcos Papa, como o Jairney falou. Me elegi pela primeira vez em 2012, fui o 8º vereador mais votado da cidade e me reelegi em 2016 como o 2º vereador mais votado de Ribeirão. Afirmar, primeiramente, que sou um dos primeiros signatários das 70 medidas anticorrupção, criadas pelo Ministério Público, em conjunto com o Instituto Etos, em conjunto com o Instituto Não Aceito Corrupção, do promotor de justiça Roberto Livianu, que nos deu a alegria de estar conosco aqui na segunda-feira, em palestra proferida no Ribeirão Shopping. Sou um dos primeiros signatários. Para vocês terem uma ideia da importância dessas 70 medidas, uma delas empresas que participam de licitações acima de 30 milhões de reais necessariamente deverão ter processos de compliance, de cumprimento de regras auditados por empresas credenciadas a fazer esse tipo de auditoria. Uma das 70 medidas é criar o Sistema Nacional de Licitações, para que uma pequena cidade do interior do país, do estado de São Paulo, possa comparar os objetos de uma licitação que essa própria cidade esteja fazendo. São medidas importantíssimas e uma resposta do Ministério Público Federal e da sociedade civil brasileira organizada à vergonha que o Congresso Nacional fez, porque a sociedade brasileira colheu 1,5 milhão de assinaturas apoiando as 10 medidas anticorrupção. O Congresso Nacional fatiou essas 70 medidas e sumiu nos meandros do Congresso Nacional. Muito fácil falar que combate a corrupção. Muito fácil. Microfone e papel aceita tudo. Difícil é quem tem currículo de combate à corrupção. Afirmo para vocês que a Operação Sevandija aqui em Ribeirão Preto, a nossa Lava Jato, que tem 4 linhas de investigação, o nosso mandato agiu diretamente em 3 delas, e eu relembro aqui as 3. Os honorários da advogada Zueli, a CPI do Daerp, que tentei colocar 1 ano antes, mas a base aliada da ex-prefeita impediu, e isso felizmente está documentado junto ao GAECO, que nos pediu a ata de votação na qual tentamos emplacar essa CPI, porque eram evidentes os sinais de superfaturamento e de direcionamento a uma grande empresa que assinou, Márcio, assinou o Pacto Global Anticorrupção. Lindo, lá na ONU. Assinou. E eu oficiei a ONU contando que eles eram criminalmente investigados aqui em Ribeirão Preto. E também escondiam da Bolsa de Valores que eram criminalmente investigados em Ribeirão Preto, e eu oficiei a Comissão de Valores Imobiliários. E também as contas da ex-prefeita, cuja base aliada não queria votar o parecer do Tribunal de Contas antes da eleição, porque teriam que absolver alguém que levou Ribeirão Preto à ruína. Importante registrar que a ex-presidente Dilma deixou o Brasil com um déficit primário corrente da ordem de 4%. A dívida pública explodiu, como está em situação explosiva hoje, fato que nos deve
com muita clareza, dizer das reformas que o país precisa para conter essa explosão. O governo Darcy Vera deixou Ribeirão Preto com um déficit primário corrente da ordem de 10%. Terra arrasada. E registro aqui como presidente, repito, aliás, como presidente da Comissão de Finanças da Câmara, que o prefeito Duarte Nogueira, que está aqui, zerou no primeiro ano. É digno de registro isso. E aqui em Ribeirão continuamos trabalhando. E digo que se esse ano, se essa gestão do prefeito Nogueira é possível reconstruir essa cidade, primeiro, nós resgatamos a cidade das mãos de uma organização criminosa. E fizemos isso dando nome aos bois. Fui interpelado outro dia por um vereador. O senhor precisa dar nome aos bois. Falei, mas? Eu fiz acusações pesadas contra pessoas que estão na cadeia por causa delas hoje. E vou continuar fazendo isso no Congresso Nacional, caso eleito, sem virar as costas para a minha cidade, para as necessidades da nossa região, toda a cidade, toda a região de Ribeirão Preto. Dizer que já em 2013, em conjunto com a OAB, barramos uma parceria público-privada do lixo fajuta, de 2,6 bilhões de reais, que poderia chegar a 4 bilhões de reais, se não tivéssemos agido. Encontramos 11 direcionamentos, 11. O Tribunal de Contas concordou por unanimidade com 9 deles e barrou uma licitação que traria para Ribeirão Preto um contrato furado, fajuto, endividaria Ribeirão pelos próximos 30 anos, mas nós agimos prontamente. Então, se agora o prefeito Duarte Nogueira poderá fazer um excelente plano de saneamento básico, é porque antes impedimos uma quadrilha de assaltar Ribeirão Preto, graças a uma assessoria técnica, todos com curso superior e muitos com mestrado. O mesmo fizemos com as famigeradas obras do PAC. Quem não conhece o PAC é o Programa de Atraso do Crescimento, né? Do ex-governo federal. Ou o Programa de Abuso da Credulidade, como diz o nosso economista Eduardo Janete da Fonseca, muito conhecido de todos vocês, porque não é possível um programa que atrasa e fala que avança. Não existe isso, né? Mas eles queriam fazer aqui em Ribeirão Preto a desgraça que fizeram com os estádios da Copa. Elefantes brancos, usando o famigerado regime diferenciado de contratação integrado, também direcionado a um grande grupo econômico e superfaturado. Então, se hoje as obras de mobilidade urbana da nossa cidade, necessárias, estão sendo feitas pela atual administração, é porque antes nós impedimos na justiça esse assalto à nossa cidade. Eu repito, combater a corrupção no discurso é facílimo. Muito fácil. Eu quero ver, como diz o Guilherme, sentar à frente do promotor, colocar o nome, escreve meu nome aqui, eu estou processando ela, ele, essa quadrilha. Isso nós fizemos e o nosso currículo mostra isso. Felizmente a cidade reconheceu e nos dá esse mandato. Então, além das 70 medidas, nós precisamos tirar do papel o plano de saneamento básico do país. A Política Nacional de Saneamento Básico foi irresponsavelmente prorrogada por várias vezes pela ex-presidente Dilma, para não arrumar confusão com deputado ligado a prefeito. Então, dá prazo para os prefeitos e as cidades que se lixem. Aqui em Ribeirão, nós estamos até bem de esgoto, um dos 4 capítulos do Plano de Saneamento Básico, mas desperdiçamos muita água e reciclamos apenas 1% do lixo. É inaceitável. Nós podemos reverter essa situação criando, na aprovação do Plano de Saneamento Básico, os centros de reciclagem, que pode ser privado ou público. É uma inovação que podemos fazer. As cooperativas nem sempre têm a gestão devida para o resíduo. Por que não fazer uma experiência privatizando um dos centros que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que tenha a cada 100 mil habitantes na cidade? Então, tirar do papel, exigir prazo final para que os prefeitos façam o plano de saneamento básico, para não ficar à vontade de um prefeito fazer ou não fazer. Nós tratamos bem o nosso esgoto, ainda falta muito, mas Cravinhos não. E o Ribeirão Preto nasce em Cravinhos. E assim sucessivamente. Nós precisamos agora aproveitar que a região metropolitana existe criada por lei e integrar os municípios de forma a ter um plano integrado nos capítulos do saneamento básico na nossa cidade e na nossa região. Então, reafirmar para vocês esses compromissos que eu tenho com Ribeirão Preto,
Dizer que o Estado de São Paulo Candidato, precisa... terminou seu tempo, 9 minutos esgotado. Temos algumas perguntas aqui. O senhor tem 4 minutos para respondê-las. Segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Qual a sua escolha? Tem uma mais fácil? O senhor quer responder? Olha, eu vou dizer que a nossa candidata, Marina Silva, tem o meu apoio e essa decisão realmente eu deixo para tomar no segundo turno. De forma objetiva, o senhor é a favor do aborto e do casamento gay? Muito bem. Os meus princípios, eu presidi uma sociedade espírita em Ribeirão Preto, fundada pelo meu tio-avô, seu Teodoro Papa, aqui na Mariana Junqueira. A nossa doutrina, meu caro tenente-coronel, candidato, parabéns pela iniciativa de ocupar esse espaço. Perdi 4 votos na família, mas tudo bem. Fica a candidatura muito bem-vinda na nossa cidade. Os nossos princípios de doutrina espírita, estudamos profundamente o assunto e eu sou contra o aborto. Sou contra, mas não culpo quem pensa diferente de mim. Mas eu sou contra o aborto. E a outra pergunta? Casamento gay. Casamento gay. É impressionante, né? O Cortella falou aqui na Feira do Livro, no Teatro Pedro II, como as pessoas se preocupam como os outros fazem sexo, né? É impressionante. Mas não vejo nenhum problema, pelo contrário. Sou um dos criadores do Conselho Municipal da Diversidade Sexual em Ribeirão Preto e também criador da Lei de Gênero. Entendo perfeitamente que 2 pessoas do mesmo sexo podem se casar, adotar filhos e ter uma vida ética e feliz de muita produção. Tem 2 minutos e pouco ainda, é isso? O advogado Marcelo Toledo pergunta ao senhor, com a sua saída da vereança, quem é o seu suplente que assumirá a sua cadeira? É um oficial de Justiça Federal, muito querido do nosso grupo, Rogério Ribeiro, que deve estar nos assistindo, ou não, né, porque é direto, vai passar segunda-feira. É o Rogério Ribeiro, alguém que está no nosso grupo. Uma das pessoas que respondeu com votos aquilo que diziam, que o Marcos Papa não ia se reeleger, porque não fez coligações grandes. Né? Com 12 candidatos, elegemos 2 vereadores e quase elegemos o terceiro, que seria o Rogério. É ele que assume, se Deus quiser, dia 2 de janeiro. Quanto tempo ainda? Tem um e-mail ainda? A pergunta, candidato, a CIRP e as entidades apoiadoras deste evento estão juntas com o movimento Unidos contra a Corrupção, que tem a liderança da Transparência Internacional. Este movimento propôs 70 medidas de combate à corrupção. O senhor as conhece? Estaria disposto a apoiá-las caso entre no Congresso? Conheço, citei alguns exemplos aqui e fui um dos primeiros signatários. Isso é evidente que nós precisamos ter isso para fazer o que fizemos em Ribeirão Preto. Eu repito aqui, muito fácil falar em combate à corrupção, difícil é combater, é ter coragem de seguir à frente. Subestimaram a nossa coragem, subestimaram a nossa capacidade técnica. Devo isso ao advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que realmente foi subestimado a capacidade jurídica dele, e felizmente subestimaram mesmo tanto a nossa coragem quanto a capacidade técnica. Deu no que deu, felizmente estamos livres dessa organização criminosa. Mas quero dizer, aproveitando esse tempo, que outra coisa que diziam ser impossível, construir um parque tecnológico num terreno da USP. Está lá o Supera. Eu era o gerente executivo da fundação, que fez um convênio com o governo de São Paulo e a USP. Está lá o Supera com 81 empresas. 81 empresas. O nosso polo da indústria do software, o PISO, tem mais empresas com certificação internacional do que as empresas da Unicamp. O nosso centro de saúde já audita produtos da nossa área de saúde, da nossa indústria de saúde. Candidato Marcos Papa, candidato a deputado federal, muito obrigado pela sua participação. Respeitar o tempo, por favor.